Olá, seja bem-vindo ao Mundo Curioso. Você sabe o que foi a Inquisição? Bom, ela foi criada na Idade Média, no século XIII e era dirigida pela Igreja Católica Romana. A Inquisição era composta por tribunais que julgavam todos aqueles que eram considerados uma ameaça para as doutrinas da instituição. Quem era considerado uma ameaça para as doutrinas era perseguidos e julgados. Os condenados cumpriam penas que poderiam variar desde prisões temporárias, prisões perpétuas até morte na fogueira. E hoje iremos falar um pouco sobre essa terrível história. Meu nome é Samuel e você é bem-vindo aqui no Mundo Curioso. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e vamos ao que interessa. A ascensão religiosa e ideológica da Igreja durante a Idade Média marcou distintamente a Europa, entre os séculos V e XV, contando com igrejas, mosteiros e catedrais espalhados por todo esse território e apoiado por diversas autoridades políticas da época. O catolicismo parecia ter total hegemonia nesse período. Apesar disso, não podemos pensar que a Idade Média foi o período onde se experimentou silenciosamente um tipo de subserviência absoluta. Nesse tempo, principalmente na Baixa Idade Média, os hereges faziam frente rígida à orientação doutrinária do clero católico. Influenciados por antigas religiões pagãs ou dando interpretação diversa ao ideário cristão, muitos aspiravam a um tipo diferente de vivência religiosa. Com isso, a partir do século XIII, as primeiras investigações foram autorizadas pela Igreja contra aqueles que representassem uma ameaça ao corpo de Cristo. Logo em seguida, a chamada Milícia de Jesus Cristo foi o primeiro grupo destacado de clérigos responsável por perseguir os desobedientes. Contando com o auxílio de autoridades locais, esses fiscais da fé já utilizavam das torturas e da fogueira como forma de evitar o avanço de outras religiosidades. Um de seus mais notórios integrantes foi Nicolas Eymerich, autor de um manual de Inquisição que orientou eficientemente métodos de investigação e punição aos hereges. Durante o século XV, o movimento inquisidor sofreu uma relativa decadência, vigorando anos mais tarde com uma intensa participação dos reinos hispânicos. O reavivamento da Inquisição deu-se graças aos interesses dos reis católicos espanhóis em tomar posse das riquezas acumuladas pelos judeus que, tradicionalmente, ocupavam-se das atividades comerciais. Essa motivação econômica dobrou-se justamente quando tal nação ocupava-se da expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica e das primeiras fases do projeto de expansão marítimo-comercial. Desta forma, a motivação religiosa que ao longo dos séculos demonizou os judeus aliou-se aos interesses econômicos do Estado Nacional em formação. Em consequência disso, notamos que a Inquisição moderna vários investigadores eram nomeados pelo próprio Estado. Em Portugal, onde a presença de judeus no comércio era muito acentuada, o rei Manuel I preferiu estabelecer a conversão forçada dos judeus, em 1497. Essa medida, ao invés de pacificar o progresso, somente acirrou os anônimos entre os cristãos e os cristãos novos, e judeus. Os católicos de nascença viviam desconfiados com a conversão religiosa dos judeus. Com isso, vários episódios de violência ocorreram no início do século XVI. Não sustentando mais essa situação conflituosa, o rei Dom João III preferiu a autorização para instalar os domínios do Tribunal do Santo Ofício em Portugal. Dessa maneira, os países ibéricos se tornaram um dos principais focos de atividade da Inquisição, por serem nações que contavam com um amplo número de domínios coloniais na América. O tribunal também foi instalado no continente a fim de regulamentar a religiosidade nas colônias. Mesmo contando com uma série de valores distantes dos atuais, essa prática marcou um dos mais sangrantes episódios de intolerância religiosa de toda a história. Os julgamentos e sentenças anunciadas pela Igreja foram responsáveis por mais de 50 mil mortes ao redor do mundo. A grande maioria das vítimas eram mulheres que eram usualmente condenadas pela prática de bruxaria. Ao buscar a hegemonia da fé, o catolicismo daquela época utilizou de meios que hoje causam vergonha, até mesmo aos próprios católicos. A punição física e as mortes daquela época eram desvinculadas do individualismo e do humanismo, valores primados por muitas das sociedades ocidentais contemporâneas. O castigo era considerado um instrumento de revelação, pelo qual o réu teria a dimensão de seus pecados ou garantia de sua salvação espiritual. Dessa maneira, devemos ter cuidado ao resumir os atos da Inquisição como um tipo de violência dotado de valores correspondentes aos conceitos de perversidade ou desumanidade comumente reconhecido pelo mundo atual.
Com isso, devemos ver a Inquisição como um tipo de experiência histórica lamentável por suas consequências. A própria ação da Igreja em reconhecer no ano de 2000 a natureza desastrosa de seus atos nos mostra como devemos relativizar nossos olhares mediante um mundo de valores e ideias que, por mais horripilantes, está visivelmente distante do nosso presente. E aí, gostaram do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários abaixo. Estarei lendo todos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade aqui neste mundo curioso. Até o próximo vídeo!